tudo bem com você? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Acredito que ocorre, assim, não sei quantos por cento da população, mas a maioria das pessoas que eu já conversei teve algum episódio na sua vida, e a famosa gastrite. Para isso, aqui nos nossos estúdios, o Dr. Norberto, que eu sou fã de carteirinha, é meu médico. Eu gosto de falar assim quando é meu médico, viu, doutor? Eu encho o saco, mando mensagem no Zap e cuida muito bem de mim há muitos anos. Norberto, obrigada mais uma vez pela visita aqui, porque eu sei que a sua agenda é corrida, você é lotado, e eu agradeço muito para você ajudar a gente a falar um pouquinho aqui, tá bom? Oi, Ita, eu que agradeço, muito obrigado. Você tem um fã também aqui, desse lado de cá. Sou fã fervoroso de toda a sua atividade, toda a sua quantidade de atividades que tem, né? Não sei como é que consegue resolver tudo isso. Meu Deus. Mas a gente vai no 320. Depois a gente liga pro médico. Eu tô estressada, tô ansiosa. E aí, falando nisso, a ansiedade ou o próprio estresse, que tá meio de lado, né? Ele pode causar uma gastrite nervosa? Então, esse termo gastrite nervosa, muito popularmente conhecido, né? Eu particularmente não gosto, né? Mas assim, digamos... Existe isso, um gastrite nervosa ou é gastrite? É o gastrite mesmo em si, né? É que a gastrite nervosa, digamos que quando a pessoa está muito ansiosa ou passando por um momento de estresse muito grande, né? Ela produz mais secreção naturalmente, por estimulação adrenérgica e tantos outros hormônios estressantes. A partir daí, então, quando você tem um volume de ácido maior, ele vai agredir mais o estômago e pode desenvolver a partir disso, tendo uma predisposição ou não, pode até desenvolver uma gastrite. Por isso que se diz gastrite nervosa, né? De origem, praticamente, né? E qual a diferença dessa gastrite, vamos falar da gastrite em si, para o refluxo? Porque a grande maioria, quem tem gastrite tem refluxo ou não necessariamente? Pode ter só um? Não necessariamente. Aliás, refluxo hoje é doença bastante prevalente, né? Um tempo atrás a gente não via falar em refluxo praticamente, mas gastrite e úlcera. E atualmente a gente vê muito refluxo gastroesofagiano, que é bem diferente de gastrite. Gastrite em si é uma inflamação da mucosa gástrica de qualquer segmento, fundo do corpo e antro, né? É uma inflamação da mucosa gástrica. Já o refluxo é uma doença funcional, que é o conteúdo, que é o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, quer seja de ácidos do próprio estômago, ou então secreções pancreáticas, biliares do intestino, volta para o estômago e volta para o esôfago. É isso genético ou não? Fatores genéticos predispõem, né, a mais sintomas e também a doença, né? Tem fator genético. Doutor Norberto, parece que ele andava meio escondido, porque assim, na geração dos meus filhos lá, que quase 20 anos atrás, os dois foram diagnosticados como refluxo. Demorou muito, a pediatra demorou muito para saber. Ele tinha otite de repetições, era muito otite. Otite não era otite, era nariz, garganta, e não era possível. Dava um mês de antibiótico de novo, Eu lembro, eles foram os dois seguidos. Ele tinha quase 4 anos, a pediatra, imagina que ele vai ter refluxo. Que aí eu fui no otorrino, e o otorrino falou assim, esse menino tem refluxo oculto, porque não é normal tanto antibiótico e tal, ia acontecer. Aí fizemos o exame, ele tinha refluxo oculto, um era grau 3 e um era grau 1. Os dois tinham, e o outro tinha também, que tinha voz meia rouca, parecida assim com a minha, que eles falavam, não, essa voz rouca, que era associada do refluxo. Isso. Realmente, um tempo atrás se falava em refluxo de criança, né? Justamente por isso. Às vezes a criança não sabia manifestar, olha, eu estou com azia, estou com queimação, alguma coisa desse gênero. Então ela se manifestava através disso, infecção de repetição, como você falou, otite, né? E de repetição, e sempre tratando com antibiótico, e na verdade já era refluxo aquilo lá. Só que de um tempo para cá, essa doença passou a se apresentar nos adultos. Tanto é que os adultos chegam e falam, agora eu estou com doença de criança. Então, será que a gente nasceu já e não sabia, não percebia? Então, tem isso ou não? Tem uma história, né, que uma vez num congresso, um professor disse assim, você sabe o Napoleão Bonaparte? Que ele sempre apareceu com a mão no abdômen, falava que ele tinha gastrite. E aí, estudando melhor a fotografia dele, ele está com a mão na região, né, mais alta, tóraco-abdominal. Então, provavelmente, ele não tinha gastrite, ele tinha refluxo. Querendo dizer, a doença já é de muito tempo, apenas talvez não tivesse sido diagnosticado. É possível? Sim. Mas, olhando assim, para quem faz endoscopia de muito tempo, eu já faço há algum tempo, né?
Lá atrás, quando não se falava mais em gastrite, no esôfago a gente não percebia muitas alterações. E não tendo alterações no esôfago, né, a esofagite em si, decorrente do refluxo, a gente não, como não via lá atrás, a gente não fazia inferência a esse tipo de patologia. Então talvez não tivesse tanto assim. Então, porque eu percebo assim, hoje, já a criançada que nasce, já está com refluxo, muda até o leite. Que nem na minha já não foi diagnosticado, demorou um tempo, teve otite. E eu lembrei, eu quando criança tive bastante otite também, mas imagina na minha época, se demorou da geração do meu filho, você imagina da minha época, da minha mãe lá, que nem existia nada. Talvez poderia até ser porque depois eu descobri que eu tinha e minha mãe agora também tem, tipo, depois de algum tempo, ou seja, eu vejo, por isso que eu perguntei da genética, né? A mãe, isso. Aí vem a filha e o neto, né? Como é uma doença funcional, e às vezes os gatilhos não são tão presentes, e às vezes elas não se manifestam tão assim, de uma forma tão incisiva, né? Às vezes ela fica mais quietinha, ali apresenta uma azia esporádica. Então hoje, como o mundo está muito mais agitado, então os sintomas são mais incisivos, né, consequentemente, em decorrência dos estímulos externos, né, que são muito maiores, né? Porque hoje parece assim muito da criançada, por exemplo, eu fiz o tratamento com as crianças, eu lembro que eu dava mortilho, que era líquido, mas depois não tive problema nenhum, cresceram normal e muito difícil ter alguma coisa assim nesse sentido. A criança ela tem esse pico de refluxo na fase, né, logo que nasce, após. Depois ela fica um período bem, normalmente, e depois na fase do estirão ela costuma apresentar de novo sintomas. E aí na vida adulta, atualmente, ela volta a ter, né? Então, teve um amigo, há pouco tempo, mandou mensagem, tem quase 40 anos, 30 e lá vai pouco, vou operar do refluxo. Eu falei, como assim? Falou que operar do refluxo não tinha mais como segurar. Nesse caso, o que seria? Como é operar do refluxo? O que seria? Então, é alguma valvulinha? Que eu lembro de falar isso, ou nada a ver? Durante, assim, quando teve assim, a época da cirurgia aberta, que a recidiva, cirurgias de refluxo, correção da válvula, exatamente essa válvula frouxa, então da hérnia de hiato em si, né? Então se fazia aberta, as complicações não eram poucas relativamente, mas a recidiva era muito alta. Com o advento da cirurgia videolaparoscópica, que é a cirurgia de pequenos cortes, então o acesso melhor, a anatomia melhor de se vista, então tecnicamente mais fácil de se fazer, os resultados foram melhores, assim, menos recidiva. No entanto, agora, né, tardiamente, após um tempo de cirurgia laparoscópica, se viu que o refluxo independe, né, da hérnia de hiato, digamos. O refluxo é uma doença funcional. Tanto é que tem pessoas que operam e depois voltam a apresentar refluxo. Volta a apresentar refluxo? Não, ela tem a doença do refluxo e tinha uma alteração, uma anomalia nessa válvula. Entendi. Quando essa anomalia é importante no refluxo, né, no conteúdo da válvula, a pressão muito baixa nessa transição esôfago-gástrica, a cirurgia muitas vezes ela é muito boa, né? Mas a indicação é precisa, porque a doença funcional decorre da alteração da motilidade esofagiana, da capacidade dele esvaziar aquilo que reflui. Mas só para a gente falar do refluxo, ele tem tratamento e ele também tem cura ou não? Ou às vezes é aquilo que você falou, fica, vai, às vezes do nada e do nada. E os sintomas é bem chato, porque dá uma sensação de saciedade, que está, vamos falar, tô com o estômago cheio, não consegue comer, volta. Tem gente que fecha a garganta, assim, parece dar um nó. Isso, mesmo. Exatamente. É porque a gente tem duas... É muito horrível. A gente tem duas válvulas, aqui no estômago, embaixo, esôfago, estômago, e aqui em cima. Quando está refluído, né, a refluxo, então passando essa válvula de baixo, ela naturalmente a de cima, para se preservar a via respiratória, ela tende a aumentar a pressão. Então tem gente que tem a sensação de que parece que falta o ar, que aperta a região da garganta e não consegue respirar por conta disso, né? E além disso, dos sintomas clássicos de azia, queimação, saciedade, né? Deitado, de repente volta na garganta, aquele conteúdo gástrico. Fora os sintomas atualmente encontrados, que são esses, né? De tosse seca, pigarro, dor de garganta, perda da voz, né? Afonia, alteração da voz. Tem tudo isso. Tem tudo isso relacionado, que são as manifestações extradigestivas do refluxo. Bom, hoje... Quando bebe fica pior, o álcool... O álcool é pior, ajuda muito a refluir, né, tabagismo, chocolate, chocolatados, alimentos ricos em lipídios, né, pode tomar uma. volume de alimento muito exuberante, né, tudo isso contribui.
Hoje, a doença do refluxo é considerada uma doença crônica, doença do refluxo mesmo. Não é aquela azia eventual, não. Doença do refluxo mesmo é considerada uma doença crônica, merece tratamento, tem continuado. A tendência nos últimos anos da literatura é não indicar cirurgia para todos os casos. Aliás, indicar muito restritamente as cirurgias, né? E o tratamento sempre clínico comportamental. Por quê? Porque se a pessoa tiver conteúdo refluxo não tratado, qual a complicação? A complicação no futuro é a possibilidade de desenvolver câncer de esôfago, adenocarcinoma de esôfago, que é uma complicação da doença do refluxo. Então, visando isso é que a doença merece tratamento, lógico, né? E a qualidade de vida da pessoa com sintoma fica indisposta, mal-humorada, né? E aí vai, né? Não, é bem desagradável mesmo, isso que você falou, alguns dos sintomas, porque quando a alimentação tem tudo a ver, e assim, você tá indisposto já, esse calor, imagina num calor desse, aí você tá com fome e não consegue comer, parece que você tem um bolo ali, realmente é uma sensação bem pesada, é bem difícil mesmo. É difícil, né? E aumenta a irritabilidade, se a pessoa passa por problema de ansiedade, isso é um fator agravante também, né? Então vai complicando a vida. Aí acaba piorando. Aí pra gente só encerrar, então, lembrando que tem tratamento, cuidado com a alimentação, que é muito importante. A gente estava falando do refluxo, mas a gente vai voltar ali na gastrite, né? E a gastrite, os sintomas são os mesmos ou não? Então, a gastrite, predominantemente, sintoma é dor. Dói o estômago muito. Dói o estômago. Em que momento? Quando o estômago está mais vazio, quando ele está lá sem alimento. Então, a pessoa que às vezes não faz uma refeição de períodos prolongados, faz o café da manhã, por exemplo, e vai almoçar 3, 4 horas da tarde, período longo sem comer, o alimento serve para neutralizar o suco gástrico, além de nutrição e tudo mais, né? Tem até uma pergunta aqui, tem um horário para piorar o sintoma? Então o horário é esse, se você ficar muito tempo sem comer. Sim, sim. Por isso que eu não gosto de jejum intermitente. A gente fala, você faz jejum e tal. Não, nunca fiz jejum, até porque eu realmente acho muito melhor de comer pequenas quantidades. Quando eu não faço isso, eu passo mal. Eu sempre levo uma barrinha, alguma coisa, ou tomo um líquido, porque você acaba ficando muitas horas, e é ruim. Às vezes já aconteceu isso comigo, eu ficar muito tempo, tomo café da manhã, vou almoçar, por exemplo, parece que eu vou morrer. Tipo assim, é uma sensação ruim mesmo. Sim, sem dúvida. Então assim, a gente adapta o corpo, né? Então o corpo tem que ter aquilo no momento. Então a gente é outra dica aí do cuidado para você. E a gastrite pode ser causada por alimentação errada, doutor? Então, exatamente, nesse tipo de... Lógico, a alimentação balanceada é sempre boa para a saúde. Então, mas é errada, a pessoa bebe muito, a pessoa come muita gordura, fritura, os alimentos... torresmo, embutidos, industrializados, são piores. Salsicha, empanada, barra de empanada. Tabagismo, cerveja, fuma, né? Fuma pra caramba. Embora, né? Então, tudo isso realmente é ruim. O que é bom? Alimentos saudáveis, alimentos frescos, né? Então, assim, mudou na medicina o advento da geladeira. A geladeira teve importância imensa na gastrologia. Por quê? Porque antes os alimentos eram mal conservados, ia ficar curtidos em gordura, que negócio todo, porque né? Tem muito conservante. A gente fala de industrializado, gente, mas repara que as coisas mais saudáveis, assim, 1, 2 dias venceu. Porque não tem conservante. Agora tem coisa que dura 10 anos, você vai lá, pensa, é uma questão de raciocínio, né? Você fala, nossa, vamos ver a validade do negócio, 10 anos, o trem deve ser, né? Imagina o tanto que não tem de sódio, outra coisa lá para durar o trem. Isso é irritante da mucosa, naturalmente. Por isso os alimentos frescos são preferíveis a esses, né? Todos, a gente falou outro dia, eu te comentei, do famoso Doritos, que lá é um... eu podia falar o nome, falei, né? Gente, por causa das crianças, chips, tem gente que adora dar... embutidos de modo geral. Coisa ali, com muitos conservantes também, assim. Isso. Eu já cheguei até a pipocar quando eu como um trem desse aí, de passar mal mesmo. Sim, corantes, acidulantes, e ainda se olhar na fórmula você não come, né? Então esses alimentos realmente podem desencadear, só isso, né? E no caso, como a gente pode controlar a gastrite? Então, a primeira coisa, hoje tem um componente adicional, né? Gastrite hoje é considerada também uma doença infecciosa, né? Ou seja, ela pode ser causada por aquela bactéria, Helicobacter pylori. Nossa, tá? Que pode levar a gastrite crônica, atrofia no futuro e até também ao câncer gástrico. Então, ela merece tratamento, né? Então, descobrindo é necessário. No caso, para descobrir, é só com endoscopia. Só com endoscopia. Tem então, teste, eu vou lá com uma queixa e você faz o pedido.
Uma endoscopia com biópsia, análise histopatológica, é o mais comum. Tem outros testes, teste respiratório? Tem. Mas você não vai fazer só um teste respiratório sem visualizar a mucosa gástrica, ver o estado do seu estômago, né? Então já faz a endoscopia, visualiza e colhe material. Então a gastrite, nesse caso aí, ela é infecciosa. E o estresse também pode ser considerado um gatilho aí para gastrite? Sem dúvida, né? Quando você fica ansioso por um momento de nervoso, de estresse, de 5 minutos... Tem gente que toma, fala assim, eu vou ficar sem, mas tomar uma que me relaxa. Às vezes aí a pessoa está até sem comer e toma uma, fala, vou relaxar. Ficou o dia todo sem comer, vai lá e toma uma cerveja, não, toma um destilado, por exemplo, né? Aquilo vai queimando tudo e vai, com o tempo, né? Vai lesando naturalmente, né? E quando a pessoa fala assim, eu tenho úlceras, isso também vê na biópsia, como que é? E a úlcera é tratada, ela cicatriza ou não? A úlcera benigna péptica também pode ser causada por agressão, assim, por alimentação, por outros vícios, hábitos, né? E também pela bactéria. A bactéria também, essa foi a mudança, a descoberta da bactéria foi relevante para tratamento de úlcera, né? Um tempo atrás, as úlceras eram tratadas cirurgicamente, eram operadas. Tem muitas pessoas aí de muitos anos atrás, né, que iam ao tratamento e eram submetidas a gastrectomia, então tem pedaço de estômago só. Com o advento e a descoberta dos medicamentos de inibidores de bomba de próton, mais a descoberta da bactéria, né, erradicação dela, diminuiu-se muito. Então, praticamente, os tratamentos cirúrgicos de úlcera só nas complicações hemorrágicas, perfuração e tudo mais. Então, mudou. No caso, Norberto, nós estamos falando assim, da gastrite, do refluxo, de tratamento. Vamos falar daquelas coisas antigas que tem gente que ainda fala. Você tá com dor de estômago, toma uma água com limão, resolve mesmo? Sem açúcar, sem nada. Pois é. Isso é com diarreia, toma água com limão, toma maisena. Toma maisena para prender, né? E a magnésia bisurada? Então, magnésia bisurada, hidróxido de alumínio, magnésio e tudo mais, são antiácidos, ainda são utilizados em alguns casos, né? Por exemplo, gastrite de refluxo enterogástrico, para cobrir a mucosa, né? É importante, é interessante. Agora, com o advento desses inibidores mais potentes, né, que regula o pH gástrico, né, geralmente quase não se usa só esse tipo de medicamento tópico, porque tem uma ação muito curta e você precisa usar várias vezes ao dia, né? O limão, famosinha água com limão. Tem gente que tomava água com limão aí sem nada, falando que ia queimar as gorduras. Você que não para de comer, não, vai correr na academia, que você vai ver as gorduras que vai te queimar, viu? Toma o limão, mas faz um regime, dá certo. Agora, água com limão só também, sem açúcar. Você vai lá pôr 1 quilo de açúcar. Aí não dá. Mas com relação dela ao estômago, que fala que ela é muito ácida, tem a ver ou nada a ver? Mesmo? Ela é ácida também, depende da quantidade, né? O que pode acontecer às vezes, né? Tinha um paciente numa época que a gente operava e passava o fluxo biliar no estômago. Então deixava o estômago um pouquinho com um pH um pouquinho mais elevado. Você usava um pouquinho de ácido para tentar estabilizar. Isso a gente usava um tempo lá atrás, né? Sem só de conhecimento baseado naquilo que o paciente melhorava de sintomas. Então, isso hoje não dá para fazer, não dá para falar isso para o paciente usar, porque é ácido, né? De qualquer forma, o ácido fraco, mas né? E aí tem relatos de pacientes que começaram a usar, eles vêm assim, doutor, água de limão é bom? Eu falo, não recomendo por causa da acidez e tudo mais. Aí eu comecei a tomar, começou a piorar realmente, eu parei. Então, assim, né? Fruta, tá certo, é uma fruta, fazer o suco direitinho, mas sem exageros, acho que não faz mal, mas como terapêutica ainda é questionável. E os tratamentos, Norberto, quando existe grau da gastrite, do refluxo? O refluxo é um só? Ou que nem eu lembro que ela falou que não, era grau 1, grau 3, existe isso? Ainda, então, não sei. Sim, existe graus. Quando tem baseado em esofagite, por exemplo, em refluxo, se for analisar pela pH-metria, então você vê e quantifica quanto que tem de refluxo. Aí hoje tem scores, né? Score, que é uma classificação de pontuação pacidial e refluxo muito acentuado. Tantos pontos hoje usa de Mister, que é um score, e o Showa para crianças pequenas abaixo de 1 ano. Então, esses critérios são para dizer, olha, tem tantos pontos de Mister. Então, é um refluxo que acontece com bastante intensidade, com muito score, né? E no caso da gastrite também, existe grau ou nada a ver? Gastrite uma Não só? Existe grau, não. Gastrite, aquela gastrite enantemática, hoje tem uma classificação gastrite enantemática,
aspecto parece que quando se toma sol, né, a mucosa fica bem vermelha, em grau leve, moderada, acentuada. Aí tem as gastrite erosiva com pequenas feridas, até 5 erosões leves, de 5 a 10 moderada, acima de 10 grave. Tem as gastrites erosivas, né, essas tipo aftas, hemorrágicas também, que podem dar hemorragia, e o paciente adentra ao hospital com hemorragia e vai ver que pensando em úlcera, é uma gastrite erosiva hemorrágica. E aí depois então, a classificação vários de tipos, essa eu não sabia. Tipos. E tem episódio dela não voltar mais. Eu mesma, graças a Deus, quando eu fiz a última endoscopia, foi em 2014, depois nunca mais, mais de 6 anos. Aí acontece isso mesmo, de ficar tranquilo estabiliza, depois? né, trata e fica bem, né? Larguei de namorado, gente, aí eu fiquei melhor. Nunca mais tomei remédio. Então, o fator estresse, né? Era é um gatilho que ficava sim, ali te estimulando, né? Que me estressando. Isso, E é verdade isso, eu tomava os remédios, depois que eu tive paz, vamos falar assim, não tem problema de falar isso, e nunca mais tive. É porque, na verdade, me chamou a atenção, porque o tempo que eu estava, eu tive, acho que 2 ou 3 seguidas. Seguidas, né? E foi assim, vamos falar de 1 mês, depois nem remédio eu tomava. Porque você tem que considerar que quando você tem o estímulo durante o dia... Parece bobeira, que a gente fala de estresse, Norberto, por que eu gosto muito de falar de pessoal meu, que as pessoas têm curiosidade, então, mas para entender e ter empatia com as pessoas, que todo mundo tem. Então, assim, quando a gente fala de estresse, a gente não tem controle. Talvez a gente nem percebe que a gente está tão... E o corpo começa a descarregar. A gente está ansioso, a gente sabe, todo mundo tem um grau, mas aí eu começo a ter uma dor de cabeça e eu não estou sabendo, porque eu não estou sabendo lidar com aquele problema emocionalmente. Sim. E eu não estou controlando ele emocionalmente. Então... talvez até você consiga, ao longo do dia acordado, né, você consiga dar um controle maior, que você dorme, você leva também o problema. Então você está nesse momento trabalhando, né? Elaborando, né, nesse momento, e aí também tem estímulos, né, o corpo responde. Exatamente, então é contínuo. Parece bobeira, mas não é. Então tente sempre prestar atenção em você mesmo, aos sinais, ao que você está vivendo. Às vezes a pessoa também troca de emprego, ou trabalha num lugar que é em outro, aí gera um estresse. Às vezes o relacionamento gera muito estresse. Às vezes uma conta que não pagou, dívida, ainda mais agora, né, Norberto? Nossa, é mesmo. Eu não sei se está aumentando, porque aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, aumentou o suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, que é o suicídio. Falamos com o doutor que vai nesse mesmo programa, entrevista maravilhosa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Sem dúvida nenhuma. E ainda a possibilidade de desemprego, né, tudo mais. Acaba deixando a pessoa ansiosa ou estressada, né? É muito comum, às vezes, as pessoas mudar de turno, horário de trabalho, isso aí mexer com o circuito dele, né, interno, e aí começa... Aí ele nem percebe, às vezes, que está manifestando. É o que eu falei, não dá pra gente controlar. É que depois a gente vai ver, então, olha, isso aconteceu, você fala, nossa, e a dor no estômago é terrível, né? Que nem você fala, não tem como você ficar normal, doente seu estômago. É igual a dor de cabeça, depende qualquer tipo de dor é insuportável, né? Mas você fala, meu Deus, porque é uma coisa que você fala de comer, de beber, aí você acaba não comendo, não bebendo, não dormindo. Sim. E vai se enfraquecendo, não consegue se alimentar corretamente, e aí é um círculo, é uma cascata que vai se desenvolvendo, né? Realmente. E aí vira um problema mesmo. Bom, acho que a gente conseguiu esclarecer, né, Norberto? Acho que sim, um pouquinho, né? alguma coisa que você queira colocar? Você falou mais, você conseguiu passar mais informação do que eu hoje, eu acho. Estou estudada nesse refluxo. Está escolada, está estudando, estou vendo. Oh, meu Deus, esse refluxo nasceu lá da história. Mas já vi muitas pessoas também disso, emocionalmente falando, disso de gastrite, de eu ter uma úlcera, de eu ter isso, e de contar de episódios desse também. Eu tinha um estresse, depois resolveu. O mais importante é a gente se cuidar e resolver. Norberto, obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Rita. Muito obrigado pelo convite. Eu fico sempre muito satisfeito, emocionado, e ainda mais que sou seu fã, né? Como eu falei. Muito obrigado, viu?